Shalom Aleichem. Obrigado pelo seu carinho, pela sua afeição. Obrigado por abrir as portas de seu lar para nos receber e juntos crescermos com alimento espiritual, a palavra de Deus. Recebendo este Shabat, acendemos as luzes. A Rainha de Deus adentra as portas. A paraxá desta semana, Shelach, diz respeito à nossa esperança. Deus fala a Moisés e ordena através de Moisés que homens espiem a terra de Canaã. Números, ou Bamidbar, capítulo 13, verso 1 e verso 2, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E o verso 3: E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Desta forma, então, os espias foram visitar, ou espiar, melhor, a terra de Canaã, a fim de que trouxessem informações a Moisés a respeito daquela terra que eles partiram para espiar. Diz Números capítulo 3, verso 17, enviou Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: Subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha e vede que terra é, que povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é pouco ou se é muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou se é má, e quais são as cidades em que eles habitam, e em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se a terra é fértil, verso 20, ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles os dias das primícias das uvas. Eles foram até a terra, cumprindo o que Deus ordenara através de Moisés. O interessante foi o que eles encontraram naquela terra. Do que eles testificam, nós temos aqui registrado para nossa alegria, para o nosso estímulo, para o nosso fortalecimento. No verso 23 diz: Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Você já parou para pensar? A Escritura, a Torá, é maravilhosa nessa paraxá de Shelach. Diz que os homens que se dirigiram ao vale de Escol cortaram um cacho de uvas e foi necessário 2 homens para carregar o cacho de uva com uma vara. Faz você ideia do tamanho daquele cacho de uva e como frutificava aquela terra, como era ela abençoada? Da mesma forma ocorreu com as romãs e com os figos. Mas os que estavam na terra, alguns homens que voltaram disseram: são gigantes, eles vão nos esmagar. A terra sim é boa, mana leite, mana mel, mas o povo que habita naquela terra é um povo poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes, e também ali vimos gigantes, os filhos de Anak. O que aconteceu com o povo de Israel? Ficou atemorizado. O povo de Israel se esqueceu da boa notícia que um cacho de uva demandava a força de 2 homens para ser carregado, assim como as romãs e os figos.
Eles pensaram na morte. E o pavor que sobre eles estava os atemorizava a ponto de imaginarem que, se fossem àquela terra, seriam eles mortos pelos gigantes filhos de Anak. Mas aqueles em quem havia o Espírito de Deus, e naqueles homens que permitiam que o Espírito de Deus atuasse de uma maneira diferente, eles apresentaram um discurso diferente. Josué, Caleb, eles sabiam sim que a terra tinha gigantes, eles estavam juntos, mas enquanto o povo chorava, esses homens, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, falaram à congregação de Israel e disseram: a terra pela qual nós passamos, está no capítulo 14 desta porção da semana a ser estudada. A terra pela qual passamos é, na verdade, uma terra de gigantes, mas a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nesta terra. Números capítulo 14, verso 8. A terra que mana leite, que mana mel. Tão somente não sejais rebeldes, diziam Josué e Caleb, contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque eles são nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E o verso 11 diz: e o Senhor disse a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Interessante. Josué e Caleb não se detiveram diante dos obstáculos e buscaram encorajar o povo, transmitindo ao povo o encorajamento, transmitindo ao povo uma mensagem de incentivo, de estímulo, mas uma mensagem verdadeira. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra, nessa terra mana leite e mel, o cacho de uva, 2 homens são necessários para carregá-lo. Não temos que temer os gigantes, mas temos que confiar em Deus. Enquanto 10 dos espias trouxeram as más notícias e amedrontaram e geraram um temor em toda a congregação, aqueles 2 homens disseram as palavras que eram necessárias. Se você fizesse parte daquela equipe dos espias, que palavra você traria à sua congregação? Qual seria o seu direcionamento para com Moisés e a congregação, que na verdade constitui todos os seus irmãos em Yeshua ou no Mashiach? Você falaria a respeito dos gigantes? Você diria: somos gafanhotos diante daqueles homens, porque são gigantes? Ou você falaria da grandeza, da bênção da terra e de tudo que ela produz e dos planos de Deus para colocá-lo dentro daquele território? Aquele que encaminhou os homens foi Deus. Portanto, Deus tão somente desejava que o povo soubesse o que se fazia necessário saber, que Ele é o Senhor de todos os exércitos, que estando com o Eterno não há o que se temer. Se formos a Ele obedientes, se tivermos prazer nos seus mandamentos, em andarmos segundo os seus estatutos, em amarmos a sua palavra, se seguirmos o caminho que nos leva para a vida eterna, se o nosso alimento for o pão verdadeiro, que é a sua palavra, não há o que temer, senão somente desejar comer do mel, comer da uva, comer da romã e comer dos figos. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, fala a respeito disso, no capítulo 37, no capítulo 38. Nos diz que por ocasião da volta de Yeshua, quando as nações se reunirem para guerrear contra Jerusalém, e Yeshua interromper a batalha para dar início ao seu reino, as nações que ficarem em redor daqueles que administrarão o reino,
que ficarem ao redor dos salvos, vão olhar a terra assolada e vão dizer: aquela terra que estava assolada está como o jardim do Éden, as cidades que outrora estavam assoladas, destruídas, estão reedificadas, estão belas, o que aconteceu? É um trabalho de restauração. A situação de Canaã, nos tempos em que o Eterno encaminhou 12 cabeças das tribos de Israel para examinarem a terra, é um reflexo do que será a terra no amanhã, onde a terra não estará mais contaminada, onde o fruto produzido será saudável, suficiente para a nutrição, para a alimentação, para o mantenimento dos filhos de Deus, onde o leite não faltará e o mel estará sobre a mesa. Permita o Eterno que sejamos nós, não que espiemos mais a terra de Canaã, porque sabemos o que nos aguarda o amanhã num reino de equidade e de justiça, numa terra restaurada, não pelo homem, mas segundo a vontade de Deus, pelos braços de Yeshua, o seu príncipe assentado sobre o trono de Davi. Permita, Deus, que lá estejamos e possamos testemunhar que, servindo a Deus, teremos, pela sua misericórdia e bondade, o direito de nos assentarmos à mesa com Abraão, comermos do pão, do mel, do leite. E permita a Deus também que vejamos homens fortes carregando grandes cachos de uvas, figos e romãs. Esta é a nossa prece para este Shabat. Que o Eterno abençoe o seu lar e que estejamos juntos com Josué e Caleb, porque estes entraram na terra que Deus prometeu aos filhos de Israel. Estes vieram com a mensagem e com a palavra que realmente se faz necessário para as nossas vidas. Confie em Deus sempre. Obrigado pela sua presença. Algumas imagens agora de nossa amada congregação. Shalom Aleichem, Lehitraot. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.